Parashá Bo. Esta é a porção da semana a ser estudada. Depois das 10 pragas, os israelitas deixam o Egito. O pão não havia levedado. Agora, por que o pão não levedou? Alguém poderia dizer, pela rapidez com que partiram. No total foram 430 anos, conforme diz essa porção, e depois de 430 anos não houve tempo suficiente para que o pão levedasse antes que eles saíssem. Quanto tempo leva as mulheres donas de casa, cozinheiras, para que um pão possa levedar? Aproximadamente. Estão convidados para comer na casa do Menache um pão levedado, porque ele tem expertise no tema. Essa é uma realidade estudada e não do acaso. É por isso que todo judeu acende as luzes para recebimento do Shabat 18 minutos antes que o sol se ponha, relembrando e criando uma cerca para que não haja transgressão, mas tempo suficiente para se passar por baixo da porta e deixar a terra do Egito. Vou desligar aqui o ventilador. Muito bem. Agora, mas essa história, a história do êxodo do Egito, a saída do Egito, a palavra êxodo significa saída, mas o livro não traz esse tema. O nome do livro é Shmot. Shmot significa nomes. Então, a saída do povo de Israel das terras do Egito tem um padrão marcante. Seria esse um padrão que faz link com uma outra história, ou elo com uma outra história na Torá? Nós vamos entender um pouquinho. Lehit mamear. Lehit mamear significa demorar, esperar. Eles não podiam se deter. O microfone está embaixo. Um voluntário que queira ler, vamos participar, interagir, para tornar mais dinâmico o aprendizado. Shmot, Êxodo capítulo 12, verso 39. Êxodo 12, 39. Eles assaram porções de matzá da massa trazida do Egito, pois não estava fermentada, pois foram expulsos do Egito sem tempo para preparar suprimentos para si. Olha, eles tiveram tempo para preparar os suprimentos? Não, o pão não havia levedado e por conta da pressa com que saíram, não se podiam demorar. De onde vem a palavra lehit mamer? Lehit mamer. Era tempo de fome em Canaã, revendo a história para entender de forma mais substancial a porção dessa semana. Era tempo de fome em Canaã, e Jacó estava ansioso em busca de alimento nas terras de Canaã. No Egito tinha grão. O Egito tinha grão, em fartura. Os irmãos de Yosef, eles tratam com Jacó, o pai, uma ida ao Egito, para trazer alimento, porquanto havia fome nas terras de Canaã. Mas o problema envolvia Benjamim, o filho da mão direita, o último filho de Jacó com a esposa amada Rachel, antes de Raquel morrer. Essa é uma temática de problema a ser resolvido dentro do contexto da história. Yosef, ele disse que não venderia aos irmãos nenhum grão, a menos que eles trouxessem Benjamim.
Os irmãos não desconfiaram disso, mas diante deles estava Iosef, outrora vendido, no tempo em que os irmãos o odiaram ou o desprezaram, lançando-o no poço, quando ele foi vendido a uma caravana que o levou como prisioneiro ao Egito. E nessa ocasião, valendo-se de uma estratégia que pudesse validar a condição espiritual de seus irmãos e o caráter que poderia ter sofrido mudança sutil, média ou profunda, Iosef diz: eu dou grãos para vocês, mas vocês têm que trazer o irmão mais novo. E o irmão mais novo era o próprio irmão do Iosef, mas ninguém sabia. Por que ninguém sabia? Como ninguém percebeu que diante dos olhos estava Iosef? Como estava Iosef e como Iosef falava? Será que Iosef falava o idioma aberto de seus irmãos? Ou será que ele falava através de intérprete? Para que não se pudesse entender que Iosef era naquele momento Zafenat Paneah, ou governador do Egito, e ainda Iosef, o hebreu. Essas características são importantes porque dizem respeito à interpretação de identidade diante de uma prova ocular e verbal. Isso é importante e reflexivo, porque alguém pode te conhecer pelo que você traja e pelo que você fala. E Iosef não foi reconhecido. Não foi. De forma que mais tarde, todos nós somos sabedores, no mesmo livro de Bereshit, ele fala: nosso pai ainda vive, eu sou Iosef. Ele não havia sido reconhecido. O nosso povo ensina o Mashiach ben Yosef, que virá. O judeu que segue o judaísmo tradicional não crê em Yeshua como o Mashiach, mas crê no Mashiach que vem à semelhança de Iosef. No entanto, Iosef estava descaracterizado como o hebreu. Não seria por conta disso, talvez, que o próprio judeu não tenha reconhecido Yeshua como Mashiach? Reflitam a respeito. Então, Benjamim era o único que Jacó tinha, da esposa Raquel. Iosef tinha se, entre aspas, perdido. No entendimento dos irmãos, morto talvez. Os suprimentos da família ficam escassos. E aí, Judá ou Yehudá vai até Jacó, seu pai, argumentar com ele para que os descendentes de Jacó, os filhos, os netos, aquela geração daquele tempo, não passasse fome e viessem a perecer. Então ele se apresenta diante do pai. E ele diz algumas palavras. Abram aí para mim em Bereshit, Gênesis capítulo 43, versos 8 a 10. Coloca para mim, Caleb, a figura número 2. A figura 2. Figura 2 aqui na tela, por favor, na parede para os nossos irmãos. Agora, dá para eu apagar essa lâmpada lateral? Posso apagar essas lâmpadas aí? Figura 2. Alguém achou para nós? Pode ler Gênesis 43, versos 8 a 10. Yehudá disse a Israel, seu pai: envie o menino comigo, e nós faremos os preparativos e partiremos para permanecermos vivos e não morrermos, nem nós, nem você, nem nossos filhos pequenos.
Eu garantirei pessoalmente a segurança dele. Você pode pedir contas de mim. Se eu falhar em trazê-lo a você e não apresentá-lo a seus olhos, que eu carregue a culpa para sempre. E se não fosse por nosso atraso aqui, já estaríamos por lá agora. Já teríamos? Por lá agora. Por lá agora. Alguém quer ler noutra versão? Só esse último verso, alguma outra versão disponível? Alguém com Bíblia aí que gostaria de ler? Pode ser na Torá mesmo. Não precisam brigar para ler, claro, não quero, por favor, gente, tá muita briga aí, é muito voluntário, não quero assim. Fiquem em paz, um só, pronto, acharam a paz, agora leia para me ajudar, por favor. Gênesis 43:10 diz assim: Então disse-lhe Israel a seu pai: Se em si fazer isto, tomai os melhores produtos da terra, nas vossas vasilhas, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, tracacanto e mirra, e nozes de festisco. Está estranho esse verso aí, hein? E amêndoa. 43:10? 43:10. Gênesis 43:10. No meu está, e se não tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Lê o 11 então, ou o 9 então. Qual verso está aí? Não é o 10? Na Torá. Lê na Torá então, Yosef, para mim. É Gênesis? Gênesis 43:10, está bem diferente. Ajudem o nosso irmão aí, com Gênesis 43:10. Está aparecendo o nascimento de Yeshua, ouro, incenso e mirra, eu não vi nada disso aí. O senhor leu o 11, então, aqui está no 11, então leia o anterior, por gentileza. (43:10). 10. E se não fosse por nosso atraso aqui, já estaríamos por lá agora. Muito bem. O hebraico diz, se não fosse por isso, já estaríamos de volta pela segunda vez. Na Torá está. Vocês leram na Torá? Eu preciso que leia na Torá para mim. Alguém está com Torá aí no Shabat? Bíblia hebraica. E se não tivéssemos demorado, certamente já a segunda vez estaríamos de volta. Qual verso é esse? Esse é o 9. O 9. Já estaríamos segunda vez de volta. Então o que acontece? Muito bem, o texto está ali, precisa que amplia para mim um pouquinho, tá? Ampliar um pouquinho. Olha só. Yehudá vai para Jacó e diz, deixa a gente levar o Benjamim. Eles já tinham ido no Egito, já tinham contado a história da família, quantos irmãos eram, e que tinha um mais novo que se chamava Benjamim. Voltaram para Canaã, houve escassez de grão, mas desta vez, para retornarem ao Egito e trazerem alimento, Yosef havia feito uma exigência, tragam Benjamim, se não trouxer Benjamim, vocês não levam os grãos de volta para Canaã. E aí o Judá fala para o pai dele, se o senhor não tivesse atrasado a gente, se o senhor não tivesse detido, se o senhor não tivesse demorado, se o senhor não retardar em tomar esta posição de liberar o Benjamim, nós poderíamos já ter feito 2 viagens de ida e volta, segunda vez. Isso foi depois que o Yehudá conversou com Yosef. Então, o Yehudá lhe disse para o pai, olha, se o senhor não demorar, já dava tempo da gente fazer 2 viagens para o Egito. Ida, volta, já teríamos feito isso pela segunda vez. Como é a palavra demorar em hebraico, Raniel? Agora é hora de puxar a memória. Eu falei há
3 minutos e 30 segundos atrás. Eu falei a palavra. Lehit mameia. Eu não disse. Só para o internauta achar que vocês guardaram. Como é que é a palavra? Ah, estou estudando. Lehit mameia. Lehit mameia. Olha só. 43:10. Olha aqui. If not for, we had lingered. Se não fosse por nos atrasar, isso, tá bom, obrigado. Olha, rit mame renu. Olha aqui, ó. Rit e nu. Atrasar. Olha a referência aqui, 41:02. Se o senhor não tivesse atrasado a gente, pai Yaakov, certamente, neste momento, nós teríamos já retornado, olha aqui, shuv, sabnu, de shuv, retorno, de techuvá, shin e beit. Teríamos retornado z, esta pa'amim, segunda vez, second time. Então, a palavra, olha aqui, 41:02, viram aqui? Ma-ma-e-nu, nós teríamos, tá? Atrasado, teria atrasado a nós, lingered, ma-ma-e-nu, 41:02, pode diminuir agora. Agora, alguém lê para mim, Shmot, ou Êxodo, capítulo 12, verso 39. Êxodo 12, 39. Eles assaram porções de matzá da massa trazida do Egito, pois não estava fermentada, pois foram expulsos do Egito sem tempo para preparar suprimentos para si. Muito bem. Então, não havia tempo para preparar para si as provisões, e os filhos de Israel saíram sem demora do Egito, ou seja, apressadamente. Olha aqui como está no hebraico. O texto está aqui em cima. E eles fizeram, aqui ó, tá? Et de do, bolos. Bolos. Olha que interessante. Eles cozeram. Qual é a tradução dessa palavra aqui? Et. Qual é a tradução que está aqui embaixo? Nenhuma. E o que é o Aleph e o Tav? Primeira letra do alfabeto hebraico e a última. Te lembra alguém fazendo uma conexão de Shmot, capítulo 12, com Hitgalut, Apocalipse, que diz assim: eu sou o alfa e o ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última. E Hitgalut, ou Apocalipse, fala de quem quando diz eu sou o alfa e o ômega? De Yeshua, porque tem princípio e fim. E olha aqui, eles prepararam o Aleph e o Tav, ao que se chama, o que, Betsalel? O que eles prepararam? Verso 39. Está aí no 39. Prepararam o quê? Deixa eu ver o internauta. O que o povo de Israel preparou? Porções de matzá. Olha aqui. Leia o 39 para mim. Pode ler aí, Betsalel, por gentileza. Eles assaram porções de matzá. Isso. Então, olha aqui. Eles cozeram o Aleph e o Tav, o que eles trouxeram do Egito, fora do Egito. O inglês, ele é colocado aqui de maneira invertida, é claro, porque vocês sabem que o hebraico escreve daqui para lá, e o inglês daqui para cá, né? Então, pode diminuir, por gentileza, pode diminuir. Eu quero só essa parte de cima aqui. Ah, bom, ótimo, eles conseguem ler lá. Que eles prepararam na saída do Egito, bolos, cake, de matzot, pão, bolo ou pão não levedado, tá? Olha,
Que letras são usadas na palavra matzot, internautas? Quais são as letras utilizadas em Êxodo 12:39 para a palavra matzot em hebraico? Se vocês quiserem responder, vocês podem. Agora eu perguntei para o internauta. Mas se vocês quiserem, é essa palavra. Quais são as letras aqui hebraico, o nome das letras? Uma por uma, vamos lá. Men. Vocês estão colocando a imagem para mim, para o internauta? Isso, deixa aí a imagem, tá? Quais são as letras, então, internauta, que compõem a palavra matzot? Vamos lá, aqui dentro, ajudem o internauta. Men, Tzad, Vav, Tav. Men, Tzad, Vav e Tav. Matzot, tá? Pães não fermentados. Como se escreve mandamentos em hebraico? Mitzvot. Quais são as letras utilizadas para se escrever a palavra hebraica mandamentos? Quais são as letras hebraicas? Men, Tzad, Vav e Tav. São as mesmas letras, as mesmas letras utilizadas para escrever não levedado, são as mesmas letras com as quais se escrevem mandamentos, mitzvot. Agora, interpretando o que está escrito, uma vez que você sabe que o primeiro e o último é uma referência ao Mashiach, porque Deus não tem princípio nem fim, então é Yeshua que fala Apocalipse, Alfa e Ômega, e Aleph e Tav, correspondente no hebraico. Sabendo que Aleph e Tav é uma referência a Yeshua, e que matzot, pão sem fermento, é igual a mandamento, pão sem fermento, mandamento, Aleph e Tav, Yeshua. Vamos reler a frase aplicando estes termos, Yeshua e mandamentos. Vamos ler? Quem quer ler para mim aí na linguagem aí? Vai. Eles prepararam. Vai, Betsalel. Lê agora, transportando ou transferindo as palavras para as suas palavras correspondentes no hebraico. Recapitulando para facilitar. Aleph Tav, Yeshua, não levedado, mandamentos. Mandamentos, Yeshua. Lê para mim agora a frase aí. Eles prepararam Yeshua e trouxeram de fora do Egito bolos de mandamento. Pronto! O que o povo de Israel trouxe para fora do Egito para conseguir atravessar o deserto durante 40 anos? Os mandamentos. E os mandamentos se escrevem com as mesmas letras de pão não fermentado. Mas o texto diz que eles trouxeram Aleph e Tav. E Aleph e Tav é uma referência ao Mashiach. Então, quando o judeu que não crê em Yeshua como Mashiach, que já veio, ele diz: a Torá, ou a lei, ou os mandamentos, é um conjunto só, né? Por isso que eu não vou dizer são. É árvore da vida, mandamentos é árvore da vida. Indiretamente ele está dizendo que a árvore da vida é quem? Yeshua. Yeshua é a árvore da vida. Então, do que o homem se alimentava no jardim para viver pela eternidade? De Yeshua. Você faz o trocadilho, é fácil de interpretar. O que sustentava o homem, claro, numa forma figurada, não estou dizendo que Yeshua é uma árvore, entendam, os sábios entenderão. O significado e propósito de uma árvore que daria vida pela eternidade para o homem que não vivesse em pecado estava atrelado ao pão não fermentado. E o pão não fermentado, matzot, são os mandamentos.
E os mandamentos são descritos em Êxodo 12, eles prepararam o Aleph e o Tav, como matzot ou como mandamentos. Então, se matzot é pão, e mitzvot é mandamento, matzot é pão. O que os filhos de Israel comeram no deserto? Ou deveriam ter comido? Mandamentos. E o que Yeshua disse? Quem come da minha carne e bebe, tem o quê? Tem nele a vida eterna. Mas a vida eterna não conseguia pela árvore da vida. E a árvore da vida não estava no jardim do Éden. Agora, Rit Galut, ou Apocalipse, o livro de Revelação, no capítulo 21, fala da descida da Nova Jerusalém. E diz que lá na praça da cidade tem uma árvore. Qual é o nome da árvore? Árvore da vida, que serve para quê? Saúde das nações. As nações seguem alimentadas no Olam Rabá pela mesma providência que existia no jardim do Éden. E representando a árvore da vida como pão sem fermento, estava o Aleph e o Tav, o primeiro e o último. Fácil de entender, né? Tudo bem. Agora, para a saúde das nações é a árvore da vida. A árvore da vida é comparada como sendo Yeshua alimentando. Mas a árvore da vida fornecia um fruto que não era levedado. Porque matzot é mitzvot. Então, se matzot é pão, mitzvot é o quê? Matzot é igual a pão. E mitzvot? Mandamentos. Então, o que mantém o homem em vida? O que Yeshua disse? Queres entrar na vida eterna? Faz o quê? Guarda os mandamentos. Mandamento é o pão sem fermento. Mas o mundo cristão apregoa que os mandamentos foram abolidos. Então, qual pão você come? Tudo bem. Agora eu quero me apegar aqui. Observe. Judá disse para Jacó, saindo desse prisma: pai, se o senhor nesse momento já tivesse me dado ordem para levar o Benjamim, a gente teria ido e voltado do Egito. Quantas vezes? 2 vezes. 2. A partir daquele momento que ele fala com Jacó, ele fala: se agora o senhor liberasse, a gente já teria ido e voltado 2 vezes. 2. Muito bem. O Jacó, ou Israel, ele questiona os filhos e dizem: mas por que vocês contaram para o Yosef que Benjamim existia? Por que vocês falaram no menino? Eu só tenho esse. José já morreu. Agora vocês querem me levar esse aí? Aí Judá fala: se eu não voltar com o menino, tome os meus filhos para o senhor. Mas nós precisamos levar o Benjamim, senão vamos morrer de fome. Nós, nossos filhos, nossas crianças, nossas mulheres, eu preciso, pai. E se o senhor não atrasar, se o senhor apressar a liberação, itmamer, a gente já teria ido e voltado 2 vezes. 2ª vez, para trazer comida para Canaã. Analise, 2ª vez para trazer comida para os israelitas. Agora, o que Yehudá disse? Mas pai, aquele homem, o homem lá do Egito, como é que eles chamavam José no Egito, os irmãos? Não é que era o nome dele lá? Será que eles falavam? Ô Zafenat Pané, é assim que eles falavam? Como é que eles chamavam? E qual era o nome de Yosef? No Egito? No Egito. Zafenat Pané é nome ou é um título? Título. E qual era o nome daquele homem? Enquanto ele não disse o nome, os irmãos não souberam. Os irmãos só souberam a partir do momento que ele disse: eu sou Yosef, vosso irmão.
A apresentação é importante. E o nome também é importante. Yosef não disse eu sou Zafenat Paneah, ele disse eu sou Yosef, irmão de vocês. Se Yeshua adentrasse por aquela porta hoje aqui, fisicamente na sinagoga, como ele se apresentaria a vocês? É uma apresentação. Ninguém sabe. E aí ele adentrou pela porta, eu dou as boas-vindas e fala: o Senhor seja bem-vindo. O Senhor seja muito bem-vindo em nosso meio. O que você acha que ele diria para vocês se apresentando? Esqueci seu nome, perdão, meu irmão. Andrei. O que ele diria, Andrei? Se apresentando, ele entrou pela porta, seja bem-vindo. O que ele ia dizer? Eu sou Yeshua. Ou será que ele ia dizer, eu sou Jesus? Como é que era o nome dele? Pois é, como é que ele ia dizer, eu sou Jesus? Mas o povo aí não chama ele de Jesus? Por isso ele disse, quando eu vier, eles vão dizer, em seu nome, olha a importância do nome. Senhor, em seu nome expulsamos demônios. Fizemos maravilhas. E ele vai dizer abertamente para aquelas pessoas: não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam transgressão da Torá, porque não conhecem o Mashiach. E para o nosso povo, o Mashiach não é Ben Yosef? E o que Yosef fez para se dar a conhecer aos seus irmãos? Ele disse, eu sou Yosef. Ele não disse, eu sou José. Ele não disse, eu sou Joseph. Ele disse, eu sou Yosef, porque Yosef é o nome dele. José é uma aproximação de Yosef, mas não é tradução. Joseph, do inglês, é uma aproximação de Yosef, mas não é tradução. Qual é a tradução do nome Yosef? Yosef. Qual é a tradução de Yosef? Não. Acrescenta. Deus me acrescentou um filho. Qual é a tradução de Yehudá, Betsalel? Yehudá, vamos ver se lembra. Louvor. Agora, Judá é tradução de Yehudá? É uma aproximação fonética. Judá não tem tradução. O nome é Yehudá. Mas, Morei, então eu preciso falar hebraico para conhecer os nomes? Não é isso. Não é Antônio. Antônio está nos visitando. Ele riu. Por que o senhor riu quando eu falei Antônio? Hein? Sebastião. Ricardo. Eu vou achar uns nomes bonitos, para aí. Andrews. Adriano. Andrei. Por que ele atendeu? Porque eu disse o nome dele, mas o nome dele não é André, é Andrei. Agora, em relação ao Mashiach, querem fazer Jesus. Ele falou, não, vocês não me conhecem. Então, os demônios que vocês expulsaram não foi no meu nome, foi no nome ou título de outro, que não sou eu. E os demônios saíram. O demônio não sai só em nome de Yeshua. Sai em outros nomes. Isso é importante saber para as pessoas não ficarem vislumbradas com os milagres que acontecem onde não existe verdade e onde se desobedece a Torá. Bom, voltando aqui, se o senhor não tivesse atrasado a gente, meu pai, a gente teria voltado segunda vez. E aí ele diz, aquele homem particularmente, ele perguntou a nós, Shaol Sha'al Haish Lanu. Shaol não é Sheol. Shaol Sha'al Haish Lanu. Ele perguntou, ele pediu para nós, pai. Foi por isso que a gente falou do Benjamim. Êxodo 12, 35. Quem pode ler para nós aí? Fica em Êxodo 12, a gente vai ler bastante aí. Shemot 12, 35, vamos lá. O povo de Israel fez o que Moshe disse. Eles pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. Muito bem, 36, por favor, agora. E Adonai fez os egípcios
tão bem dispostos para com o povo, que eles lhe deram tudo o que pediram. A palavra pedir, vaislum, pediu para nós, tá? Lá no caso de Gênesis, quando o Yehudá vai falar com o pai, ele diz, o Yosef, que não passou o nome, o governador do Egito, pediu, é a mesma palavra, só que duas vezes, Shaol, Shaal, pediu para nós, pediu lá, que trouxesse Benjamim, e agora numa circunstância diferente, os filhos de Israel, já antes do êxodo, pedem aos egípcios as riquezas, para que não saíssem de mãos vazias. Observem os paralelos. More, mas é coincidência, lerit mameia, atrasar, porque Jacob atrasou, e Judá teve que sair apressadamente, e o povo de Israel no Egito, o faraó atrasou a saída deles, e quando liberou, eles tiveram que sair apressadamente. É só coincidência, a história lá do José, e a história da saída do Egito, simples coincidência. Tá, mas por que, em ambas as ocasiões, nos diz que Yosef pediu para trazerem, e os israelitas pediram joias e os pertences dos moradores do Egito para sair? Outra coincidência seria a segunda? Então, só coincidências? Não, mas não para por aí. Não para por aí. Coloca para mim a figura número 1 na tela. Alguém lê para mim Gênesis 43, 8. E coloca a figura 1. Gênesis 43, 8. E alguém vai ler Êxodo 12, 37. Muito bem. Isso mesmo que eu quero. Gênesis 43, 8. Vamos lá? Yehudá disse a Israel, seu pai: envie o menino comigo, e nós faremos os preparativos e partiremos para permanecermos vivos e não morrermos, nem nós, nem você, nem nossos filhos pequenos. Não morrer nem nós, nem o senhor meu pai, nem mais quem? Nossos filhos. Então deixa a gente levar o Benjamim. Olha o que ele falou. Nem nós, nem tu, nem nossos filhos pequenos, nem os nossos filhos. Agora leia Êxodo 12, 37. O povo de Israel viajou de Ramsés a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar os filhos. Quantos homens saíram a pé? Sem contar os filhos. Quando o Yehudá estava conversando com o pai lá, antes do êxodo, esquece o Egito por enquanto, falou: pai, a gente tem que trazer comida lá do Egito, porque senão vão morrer nós, tu e nossos filhos. Quando Moshe foi sair do Egito e levou o grande povo junto dele, tinha 600.000 homens a pé, o que mais? Quem mais saiu com Moshe? Os filhos. Os filhos. É outra coincidência só isso aí, More? É outra coincidência. Vamos lá, alinhando para a gente não esquecer. Shaal, 2 vezes. Deixa sair os pequenos. Está no hebraico aí, tá? Pequenos. E lá em Êxodo, a partida do Egito, os nossos pequenos vão conosco. Os pequenos vão. Jacob, ele disse o seguinte: se eu não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode ficar com o quê? Meus filhos. Isso se chama penhor. O que é penhor? Garantia. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, você penhora algum bem de sua propriedade. Caso você não pague, o banco fica com aquele bem. Então, Yehudá, ele deu garantia a Jacob. Consegue aumentar um pouquinho para mim a imagem? Garantia. Agora a gente vai ler aqui no lado do Êxodo. Êxodo 12, 38. Êxodo 12, 38. Uma
multidão misturada também subiu com ele, bem como animais em grande número, rebanhos e gado. Muito bem. Mistura de gente, no hebraico, vegan erev rav. Vegan erev rav. A palavra garantia em hebraico é orev. Orev. E quando Judá disse ao seu pai que deixaria ou daria garantia pelos seus próprios filhos, caso ele não trouxesse Benjamim, ele disse, Anori erbeno miad, eu garanto pela minha mão. As mesmas palavras. Outra coincidência, é a terceira, Moreira, mas isso aí é só coincidência. A história de José, a história do êxodo do Egito é uma coincidência. A história de Yehudá falando, os nossos filhos vão morrer, é uma coincidência quando os 600 mil homens saíram a pé com os seus filhos, tapeno. Tapeno é uma maneira carinhosa de chamar os filhos, as crianças, os menininhos, nossa prole, nossos filhotinhos, é uma maneira carinhosa de chamar, diferente de Ben, filho, tapeno. E lá em Êxodo está escrito, levad mitap. Os nossos filhos também saíram junto com 600 mil homens. Terceira coincidência. Agora, veja aí, Gênesis 43, 10. E se não fosse por nosso atraso aqui, já estaríamos por lá agora. Segunda vez diz o hebraico. No hebraico diz, Ki atachavnu zepaamai. Nós teríamos retornado segunda vez. Agora alguém lê para mim Êxodo 12, 40. O povo de Israel viveu no Egito durante 430 anos. Muito bem. E aí eles saíram apressadamente, tá? Os filhos de Israel habitaram no Egito, o Moshav Bnei Israel. Shav é a mesma escrita de Shuv. O que significa Shuv em hebraico? Retorno. Mas Shuv não representa somente retorno. Eu vou mostrar para vocês. Shuv tem o sentido de shuv, retornar, permanecer, olha que curioso, retornar, permanecer ou ser capturado. Todos têm a mesma raiz do hebraico shav ou shuv. Agora, o Yehudá, ele disse para o pai dele, está aqui, ó. Olha aqui, ó. Está bem aqui, olha. Chave. Isso, tá bom. Chave. Olha aqui, ó. De retornar. E olha aqui, ó. Chave. Chave. Duplo chave. Retornar. Permanecer, sair. Permanecer, sair. Teríamos voltado já a segunda vez se o Senhor tivesse liberado Benjamim. Mas aqui a gente está falando do Êxodo. Já em Gênesis ele está falando, a gente teria ido no Egito, tá? E voltado a segunda vez. Outra coincidência? Nem falei da quarta coincidência que está ali. Vou deixar para vocês lerem depois. Agora o que acontece? Vamos lá. Vamos contar. O Yehudá estava falando com o pai dele, pai, se o senhor se atrasar, ritma meia, e não deixar o Benjamim ir agora, se o senhor demorar, se não tivesse demorado, a gente já tinha ido e voltado 2 vezes. O Jacob liberou o Benjamim para ir nessa ocasião ou não? Liberou. Eles foram sem o Benjamim. Ah, você tem um irmão? Tem um irmão mais novo, ficou lá com meu pai, porque meu pai já perdeu o irmão dele. A gente não sabe o que aconteceu com o irmão dele. Ah, tá. Então é o seguinte, você vai e traz o seu irmão. Que se não trouxer, vocês não levam grão. Eles voltaram lá com Jacob. Aí o Yehudá tem a conversa com Jacob. Se o senhor não atrasar e me liberar, já teria dado tempo da gente ir e ter voltado 2 vezes.
Aí o Jacó falou, então leva o Benjamim. Então vamos contar. Eles levaram o Benjamim para lá. Encheram a sacola de grãos e tal. Voltaram. No meio do caminho, o Zafenate-Paneia mandou os seus guardas, e os guardas acharam na sacola de Benjamim o quê? A taça do Zafenate-Paneia, que era o Iosef. E aí o que acontece? Nessa ocasião, já havendo prometido a Jacó os seus próprios filhos, se o Benjamim não voltasse, quem é que disse? Se eu não voltar com o Benjamim, o senhor fica com os meus filhos? Yehudá. Yehudá, ele foi no ouvido do Zafenate-Paneia, falou, deixa eu ficar no lugar do menino, a taça foi achada na sacola dele, mas eu fico no lugar dele. Você acha que o Yehudá tinha se transformado ou não, nessa altura do campeonato? Ele fala para o pai, eu dou a garantia, o penhor, se eu não voltar, os meus filhos são teus. Mas eu trago o Benjamim de volta, pai. E quando ele foi lá, José falou, o Benjamim fica. Aí, o mesmo Yehudá foi no ouvido do Zafenate-Paneia e falou, deixa eu ficar no lugar dele. Te lembra alguma coisa? Você acha que ele tinha sido transformado ou não? Este é o momento em que Zafenate-Paneia deixa de estar transformado e volta à originalidade do que ele sempre foi. E disse, eu sou Iosef. É um momento projetado para o futuro, em que alguém se oferece até pelo último irmão, ou seja, os 12 filhos do mesmo pai, ao que se constitui um povo, ao que se constitui uma nação. Aliás, povo e nação é a mesma coisa? É, gente? Povo, nação, estado, é a mesma coisa? Então definam para mim quem disse não. O que é povo? Ajuntamento de pessoas. O que mais? Não, aí é nação. Povo é um conjunto de pessoas vivendo em um mesmo território, com o mesmo direito e dever. Povo. Nação, que é do latim, significa nascido. Nação é nascido. Nascido, tá? Nação é um grupo de pessoas com identidade cultural e social. Aí a gente está falando de identidade cultural e social. A gente está falando da origem, a gente está falando da língua, a gente está falando da religião ou cultura. Isso é nação. Então, é possível ter uma nação que não constitua um povo, se o povo viver em lugares diferentes, territórios diferentes, espaços geográficos diferentes. Agora, é possível ter uma nação que não se constitua em definitivo um povo, porque não respeita mesmos direitos e mesmos deveres, mas é possível existir povo que não seja nação, porque não fala a mesma língua, não é da mesma cultura, não tem a mesma origem. E qual a diferença disso tudo para Estado? O que é Estado? Estado do Paraná, vamos lá, por que Estado do Paraná? É como o Paraná está hoje, é isso? É Estado, está doente, está bem, está maravilhoso, isso que é o Estado? Estado é uma unidade política, delineado por fronteiras. E essas fronteiras incluem território, incluem a população, dentro desse espaço geográfico, o governo e a soberania. Iosef estava no Egito, mas ele não era daquele povo. Ele pertencia a outra nação, mas estava num território diferente. Por isso Yehudá, o seu irmão, falou, a gente já teria voltado segunda vez. Voltado para onde? Para o nosso território, para o nosso povo, para a nossa nação, para a nossa língua, para a nossa soberania, para os nossos direitos e para os nossos deveres. E Yehudá, movido então de amor e compaixão, diz o que ele não havia dito por Iosef anos antes,
quando ele aceitou que Yosef fosse lançado no poço, Yehudá diz ali: nós temos que voltar com Benjamim, porque senão nosso pai vai morrer, porque ele já perdeu um filho. Deixa eu ficar no lugar dele. Yehudá experimentou o que Yosef experimentou anos antes. Yosef foi lançado num poço vazio, ao que a Torá chama de bor. Bor. Como eu já disse para vocês, se depois que alguém quiser saber o que é um bor, eu mostro para vocês aqui dentro, atrás dessas cortinas. O bor é uma piscina de água natural, onde o judeu faz o banho de imersão para a purificação. Está escrito que quando Yosef saiu da prisão, por isso que o português é ruim nas suas traduções, diz que ele foi lançado na prisão por conta de Potifar, e depois ele foi retirado da prisão, quando o faraó disse: traz o homem para interpretar meus sonhos. Só que lá não está a palavra prisão a segunda vez, está bor, e bor em hebraico vem de purificação. E Yosef foi tirado da purificação, e se colocou diante do faraó e disse: há um Deus no céu que interpreta os sonhos. Ele estava transformado, e no momento que Yehudá falou com Yosef ali sobre Benjamim, Yehudá estava saindo do mesmo bor que Yosef saiu. Yehudá deixou de estar preso para ser liberto naquele momento, não se apercebendo que isso configurava uma situação futura de alguém que seria descendente de Judá e que se entregaria até pelo último irmão. Interessante é que, quando a palavra foi para os gentios, o homem que é chamado apóstolo dos gentios, qual é o nome dele? Shaul. Em português, há uma identidade fonética, qual é? Paulo. Não é o significado, mas vamos entender. Paulo. Paulo é chamado apóstolo dos gentios. Quando ele vai começar o seu ministério, ele diz: rejeitou Deus o seu povo? Ele diz: de maneira nenhuma, porque eu também sou israelita, da tribo de... E quem é que Judá disse que se entregaria? Por quem? Por Paulo. E Shaul veio na figura de Benjamim, o último filho. Deus não rejeitou o seu povo, mas por causa do endurecimento que Deus provocou, e não é voluntário do nosso irmão judeu a rejeição de Yeshua, por isso nós amamos de verdade o judeu. Mas o povo cristão vive dizendo: o judeu matou Jesus. Talvez o Jesus que ele creia, sim. Mas nós amamos, e Paulo falou: Deus não rejeitou, Deus endureceu ele, sabe para quê? Para o gentio poder entrar. Porque eu sou da tribo de Benjamim, e Yehudá me resgatou. E vai trazer quem não é dos israelitas para serem enxertados na oliveira. Não é Israel que é enxertado no zambujeiro, é o zambujeiro que é enxertado na oliveira, na planta original, e a planta original é Israel. Fora de Israel, o zambujeiro morre, o gentio morre. Ah, Deus faz acepção de pessoas? Não, você tem que querer ser enxertado. Se você não quiser, não é Deus que está fazendo acepção, é você que não quer e pronto. Então, morra. É simples assim. Eu costumo dizer uma coisa: ninguém te observa tão bem como aquelas pessoas que não gostam de você. Ninguém vai te observar tão bem como uma pessoa que não gosta de você. Mas eu quero te dizer uma coisa: aproveite a oportunidade para não decepcionar essas pessoas e dar a elas o seu espetáculo. Não se iguale a elas, que censuram os judeus, que dizem amar Israel e dizem: os judeus mataram o Messias. Nem conhecem o Messias, não conhecem Yeshua, não sabem o que estão falando, falam bobagens infundadas. São como o sal insonso, insípido, inodoro,
sem nenhum valor para ser pisado pelos homens. Sem nenhum valor. Yeshua disse: se vocês conhecessem a Moisés, vocês me conheceriam, porque Moisés falou de mim. Mas eles não dizem lá fora: isso é lei de Moisés? Jesus cravou na cruz, como é que vai encontrar esse Yeshua? Não tem jeito. E por mais que esse Yeshua diga: eu fico no lugar de Benjamim, e no lugar daqueles que de coração desejam ser enxertados na oliveira, isso só vai ser possível se a expressão do coração desta pessoa for verdadeira. Isso se chama comprometimento. Vocês acham que Deus precisa de nós? E vocês acham que todos nós, aqui ou quem não está, precisamos de Deus? Mas é assim que a gente pensa, Menache, como você diz ontem? Você acha? Agora eu vou te perguntar, não responda. Você tem certeza que você precisa de Deus? Você que está aqui e você que não está? Você tem certeza? Será? Yeshua diz que conhecia o coração daqueles que o adoravam com os lábios. Conhecia o coração daqueles que o adoravam com os lábios, mas o coração daqueles estava longe dele. Dizer, eu amo a Yeshua. Vamos dizer aí, me ajudem aí, vai, nessa frase. Eu amo a Yeshua. Vou contar até 3, vocês dizem, tá? Eu amo a Yeshua. 1, 2, 3. Pronto. Agora, viver isso tem a mesma facilidade dessa expressão? Então tem que ser de dentro. Se não for, é um vazio. Deus não rejeitou o seu povo. E o povo tem mesmos direitos e mesmos deveres. Se você quiser os direitos, mas não quiser os deveres, você e eu não podemos ser povo. E jamais seremos. E não sendo povo, jamais seremos nação. E não sendo nação, jamais teremos território. Jamais teremos uma só língua. Os que construíram a Torre de Babel, está escrito em Gênesis, e o povo era de uma só língua. Por isso eles estavam prosperando. Aí Deus confundiu o quê? A língua. Um não entendia mais o outro. Parou a construção. Nós falamos a mesma língua no mundo religioso? Então, eu procuro ser muito transparente nos ensinos da palavra de Deus. Pessoas boas, ouçam o que eu digo, tem em todo lugar. Todo lugar. Mas dizer que todos estão salvos é mentira. Porque senão você está falando de um Deus confuso. Não vivam essa ilusão enganadora, sedutora e confortante para o mal. Seja transparente consigo mesmo. Existe verdade e mentira. Existe meia verdade? Existe meia mentira? Mas por que existem tantas religiões? Porque os homens não encontraram ainda o leão que vem de Judá. Morrer, o que você está dizendo é sério, significa que se a pessoa não está seguindo a Torá, não está conectada com Abraão, não guarda os mandamentos, não encontrou Yeshua, o mundo religioso todo está perdido? Está! Como é que eu vou dizer que não para ser um bom político? De bons políticos a gente está feito aí, olha como é que a gente está. Eu só tenho algo vermelho como uma picanha porque o tomate está lá na geladeira. E sai um caldinho, mal passado. Está cheio, ó. Cheio. Agora, pessoas boas têm, que podem ser transformadas, como Yehudá foi. E disse, eu fico no lugar do Benjamim. Então, pode colocar a última figura e a gente vai encerrar. Figura 3. Figura 3.
Enganoso é o coração do homem. Não é? Por que que no mundo secular que nós vivemos, quando uma pessoa vai aderir a um emprego, existe 90 dias de experiência? Para quê? Vocês que são empregados aí, CLT. Por quê? É só para isso? Conhecer o quê? E a pessoa precisa se conhecer? E se a pessoa não gostar do trabalho? Ela faz tudo direitinho, mas ela não gosta. Ela vai ser infeliz. A gente aceita esse tempo de experiência em qualquer emprego que a gente vai se apresentar, sem discutir, porque é lei. Mas quando Deus quer viver a experiência conosco, às vezes de imediato a gente tem a resposta que não. E quando não tem, a gente passa muito mais de 3 meses em teste. Não é para ver se Deus gosta da gente, é para a gente ver se a gente gosta de Deus. Não é para você ver se Deus está gostando de você, é para você ver se você está gostando de Deus. E essa experiência em muitos corações, ela vai o resto da vida e a pessoa está pensando se quer servir a Deus ou não. Vai morrer sem herança e desempregado. Mas não vai rejeitar o salário de todo mês que Deus vai dar. Não é Deus que experimenta, é a pessoa que experimenta Deus. Cadê a figura? Está ali. Hebreus 9, 27 e 28, e a gente vai encerrar com esta imagem aí, tá bom? Hebreus 9, 27 e 28. Prestem bem atenção. Isso aqui é muito legal, é importante. Por favor, vamos lá. Quem achar pode ler. O texto está ali. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também o Mashiach, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Vamos lá, perguntas do que está escrito. Não é nada mirabolante, é só ler o que está escrito. Quantas vezes está ordenado ao homem morrer, irmã Matilde? Uma vez. Vindo depois desta morte, o que, Betsalel? O juízo. Então, o que está ordenado ao homem? Morrer uma vez. Está ordenado a quem? Ao homem. Vamos lá de novo. Está ordenado a quem? Ao homem. Assim também o Mashiach. Então, o Mashiach é o quê? Mas não dizem que ele é um Deus? E aí? Você não precisa ir longe para defender que a Trindade é um mal que assola a humanidade, é uma doutrina asquerosa que desconfigura o Deus soberano. Não precisa ir longe, precisa conhecer profundamente de Escritura. Não precisa. Está ordenado aos homens morrer uma vez. Yeshua morreu ou não? Assim o Mashiach também. Então o Mashiach é o quê? Mas lá fora não dizem que ele é um Deus? Não diz que ele é o Deus? E aí? Deus morre? Está escrito, Deus não é homem para que minta. É a Torá ou é Hebreus que está certo? Eu não entendi. Não está escrito na Escritura, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus não é homem, esse homem aqui, Mashiach, morreu, não morreu? Então não dá para ele ser Deus, não é? Fácil, né, de entender. Trindade, por isso que judeu, mesmo que não crê no Mashiach, a pessoa chega falando para ele, Pai, Filho, Espírito Santo, ele fala, sai para lá, reticências. Conhece nada de Torá. Mas lê Talmud, lê Zohar. Eu já disse para vocês, e novamente repito, aos discípulos da Ohel Davi. Não leiam Livro do Esplendor. Não mergulhe no misticismo.
Não leia Talmud, a menos que você tenha 7 anos intensivos de Torá, 8 horas por dia, mais de 40 anos e firmeza na sua fé, porque senão você vai devagar. Mas não é devagar de ser lento, é devagar de estar perdido, até descrer de tudo. E olhar para o espelho e falar, quem eu sou, onde eu estou? É isso que faz esses conceitos. Estude Escritura. Yeshua disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela, e são elas que dão testemunho? Então você não quer a vida eterna? Estuda a Escritura. Ouça o leão da tribo de Judá, que se entregou por você. Ouça ele. Olha aqui então, como aos homens, que vai cair já, aqui ó, a palavra homem aqui ó, está como? Adam. Adam é homem ou humanidade. Olha aqui do ladinho, do lado esquerdo, Adam, humanidade, Adão. Olha a tradução da palavra Adão, homem, humanidade. Aqui embaixo, Adão, primeiro homem. Adão era um Deus? Não, era o primeiro homem que representou a humanidade. Então está ordenado a Adão a morte uma vez, e depois disso vem o juízo, tá? Por isso, olha aqui, Kengan HaMashiach, tá certo, Menash? Estudante de hebraico? Kengan HaMashiach. Desta mesma forma, o Mashiach se entregou ou morreu e aparecerá segunda vez para aqueles que o esperam para a salvação. Perdão, é um pinguinho, está pequenininho aqui, né? Liteshuar, aparecerá segunda vez para a salvação. Olha aqui, Shuar é de salvação. Qual vez Yeshua vai aparecer para a salvação? Voltando para finalizar, segunda vez. Yehudá foi no Egito e levou Benjamim, primeira vez, depois que ele falou com o pai. Voltou com os grãos. A outra viagem que ele fez para o Egito, ele voltou para Canaã? Vamos lá, gente. Yehudá veio, foi lá e falou, pai, eu tenho que levar o Benjamim. Tá bom, leva. Aí ele pegou o Benjamim, levou para o Egito. Vou lá, pegou os grãos, tal, não sei o que e tal. Encheu a bacia de grão. O Zafenate falou, olha lá, a taça lá, vai lá buscar que tem alguém que roubou. Achou. Falou, agora o Benjamim fica. Isso é a primeira vez. Yehudá falou, eu fico no lugar dele. Eu fico. Acabou ficando Simeão. Aí eles voltaram para Canaã. Foi a primeira vez. Aí ele falou, pai, agora eu sei quem é o Zafenate Paneia. O Zafenate Paneia é seu filho Yosef. E ele mandou vir buscar o Senhor. Eles foram para o Egito. Eles voltaram? Não voltaram. Então, quando Yehudá fala da segunda vez para não demorar, para que o povo esteja na integralidade na terra, ele faz uma referência a quem? A salvação através de Yeshua. Porque eles não voltaram na plenitude. Os filhos de Israel adentraram, Moreira, mas os filhos de Israel adentraram no Canaã, no Êxodo, depois de 40 anos, sim. Mas onde estava Abraão? Onde estava Isaac? Onde estava o próprio Yaakov? A quem Deus fez as promessas. Onde estava o Moshe? Lá no monte da transição. De cima do qual Moshe ouviu o Eterno falar, olha para além do Jordão, porque nessa terra você não vai entrar. Então, quando que se cumpriu a segunda vez do retorno? Quando? Não cumpriu. E quando vai cumprir? Depois que todos passarem pelo que está determinado por causa de Adão. No juízo para entrar na terra, ou no juízo para a morte. A segunda vez, onde as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, a Moshe, que não entrou na terra, vão se cumprir. Através do segundo Adão, do homem, que morreu como estava ordenado. E diferente dos demais,
ressuscitou. Por que Yeshua ressuscitou? Shaul HaShaliach disse: se ele não ressuscitou, é vã a tua fé. E os que morreram a primeira vez no Mashiach estão perdidos. 1 Coríntios capítulo 15. A nossa esperança pela segunda vez está em Yeshua, leão da tribo de Judá. Yeshua homem, Yeshua o judeu, Yeshua obediente à Torá, Yeshua que se levantou como primícia, Yeshua que morreu, Yeshua que não é Deus, Yeshua que venceu como homem. Quando você diz que Yeshua é homem e venceu como homem, você acha que está diminuindo a Yeshua ou enaltecendo o seu valor? Mas lá fora eles têm medo de dizer que Yeshua é homem, com medo de ofender, e o ofendem o chamando de Deus, tornando indigno a sua vitória sobre a morte. Agora, sabe por que Yeshua venceu como homem? Para dizer para você, você também pode. Esse é o Yeshua que crê a congregação israelita da nova aliança e que apregoa a sinagoga Ohel David em Curitiba. Às 15 horas nós estaremos ao vivo novamente, aí sem o serviço litúrgico, um trabalho mais informal, com o estudo voltado à escatologia numa ótica judaica. Hoje pretendo falar convosco um pouco a respeito de soterologia e amartologia, me direcionando ao estudo sobre Pessach, ou a Páscoa. Por que é tão importante? Porque mesmo entre aqueles que se chamam judeus messiânicos e tradicionais que não são messiânicos, quem celebra Pessach no dia errado. Qual a importância disso? Cordeiro Pascal é Pessach. Celebrar no dia errado é não entender quem era o Mashiach. E apregoar a sua ressurreição num dia errado é não entender quem era o judeu. E qual a outra relevância disso? Celebrar Pessach no dia errado te leva a celebrar Shavuot em 6 de Sivan, que está errado. Por isso que você conta o Omer. Senão não tem sentido. Se a data for fixa de Shavuot ou Pentecostes, para que contar Omer todo dia por 49 dias e no 50º celebrar Shavuot? Isso a gente vai estudar à tarde, a relevância de se conhecer o Mashiach como Cordeiro Pascal e o que representa a celebração de Pessach pelos filhos de Israel. Pessach, 14 ou 15 de Nissan? E Shavuot, 6 de Sivan? Esteja conosco às 15 horas e nós vamos aprender um pouco mais da Escritura. Obrigado pelo seu carinho, amigo internauta, pelas preces, por aqueles que nos visitam. Nos sentimos honrados com a vossa presença. Casa pequena, coração grande. Deus possa abençoá-los grandemente. Shalom Aleichem Lehitraot. Até a próxima oportunidade.